Olá, começando mais um BarraCast. Aqui sempre trazemos assuntos interessantes para a nossa cidade e região. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e, se gostar, curta este vídeo. Nosso convidado nasceu em Jaú, mas cresceu em Barra Bonita. Aos 15 anos, já iniciou sua carreira como jogador do Botafogo de Barra Bonita, depois do 15 de Jaú, Noroeste, São Caetano, passando por vários clubes do estado. Foi profissional. Em 2020, voltou para Barra Bonita e atualmente atua como conselheiro tutelar, recebendo com muito carinho Clodoaldo Aguiar, o Clodô, carinhosamente como apelido, no esporte também, né, Clodô? Tudo bem? Prazer em tê-lo aqui. Tudo bem, HB. É um prazer enorme estar aqui com você. E na ocasião do convite, eu disse assim, o papo com o HB é sempre muito bom. Seja num podcast ou sentado no banco da praça. Então, para mim, é uma enorme satisfação. E é Clodô, Clodoaldo. Clô também, né? Clô também. Eu digo assim que o pessoal que me chama de Clodoaldo, eles estão me conhecendo. Sim. Clodô tá no meio do caminho. Aí Clô é quando já fica bem Como jogador próximo. de futebol, será chamado como? Clodoaldo na escalação, nas narrações, Tá. mas pelos amigos é Clô, no dia a dia mesmo. Familiarmente, é o Clô. Clô, isso. E eu gostaria de saber como é que foi a sua infância aqui na Barra. Se nasceu na Coab. Na Coab, nasci. Então tem cresci. muita história da infância para contar, né? Tem bastante história. A minha infância foi uma infância comum, como a da maioria, uma infância muito gostosa, muito prazerosa, né? Meus pais procuraram proporcionar para mim tudo que de melhor eles podiam, dentro das suas possibilidades, é claro. E cresci com muitos amigos, jogando bola, participando daquelas brincadeiras que hoje muitas, ou a maioria delas, não se vêem mais. Pega-pega, esconde-esconde, bandeirinha, passa-rua, passa-anel. Hoje, infelizmente, tá em extinção, né, Clô? Está em extinção. Então foi uma infância muito gostosa. Cresci aqui na Coab, né, um bairro grande, né, que cresce cada Era o vez. início, praticamente, né? Isso. Quando deu uma formação do bairro. Isso. Eu lembro quando eu nem lembro quantos anos eu tinha, mas eu era muito criança. Eu tenho uma imagem da rua sendo asfaltada, dos Que caminhões. foi logo depois, demorou um pouco para ser asfaltado. Isso. Então eu tenho essa imagem de quando criança. Mas muitas crianças no bairro. Muitas crianças, né? Correndo pelas terras. Pé vermelho, né? Tanto é que nós temos esse nome, né? Pé vermelho. Simbolizou, né? Pé vermelho. Isso. Mas é uma comunidade muito, muito bacana, né? Sim, muita gente boa, né? Muita gente boa. E foi ali que a minha infância se deu, pelos campinhos de futebol. Meu pai também tinha um campinho onde é o salão de festa da igreja ali. Ali perto. tinha um campinho. Isso, era o campinho do meu pai. A gente buscava bambu para fazer as traves. E era um campinho gramado, né? E às vezes as traves sumiam, a gente tinha que ir de novo pro bambuzal pegar bambu. E o grande amigo policial Aguiar gostava também do esporte, né? Tá sempre incentivando, né? Meu pai gostava muito, né? Foi também um atleta, jogou futsal, jogou futebol, arremessou peso, tem muitas medalhas através do arremesso de peso. Foi um grande incentivador de esporte, um esportista. E ele tinha um time também, Caçula Futebol Clube. Então ele dirigia times e tal. Então meu pai sempre gostou de esporte e sempre não só incentivou nós filhos, como muita gente. Comunidade geral. Comunidade. Agora, surgiu o Botafogo da tua vida com quantos anos? Ah, rapaz, eu acho que por volta dos 10 anos, 11 anos, porque o Botafogo, quem não passou pelo Botafogo, né, pelas mãos do Sescato, hoje a gente joga bola pela região, todo mundo conhece o trabalho dele, respeita, tem um enorme carinho pelo trabalho dele. Então eu dei meus primeiros chutes com o Sescato, com o Botafogo, o Jairzinho, saudoso Jairzinho. Jairzinho do Fico. Caramba, eu joguei com o Jairzinho. Pois é, diz que ele jogava muito, né?
Então, Botafogo disputando torneios, campeonatos, e foi ali que eu dei meus primeiros passos dentro de campo. Comparando-se com o seu irmão Claudecir, ele já estava um pouco mais velho que você, né? Ou pouca diferença. Sim, meu irmão nós temos 5 anos de diferença. 5 anos. Então, ele já estava encaminhado no futebol. Isso. Quando eu tinha 12 para 13, ele tinha ido para o Noroeste, foi para o Noroeste, que ele chegou lá com 17 anos, né? Aí você já, nesse período, estava no Botafogo, aí foi para o 15 de Jaú. No Botafogo. Aí com 15 anos eu fui lá para o Sub-15 do 15 de Jaú. Sim. Fiz a temporada ali de 2015 e depois saí de lá, fui fazendo avaliações, testes, peneiras. Fiz no Mojimirim, Bragantino. Bragantino eu passei no teste, fiquei lá 2 semanas. Fiz a minha transferência escolar para lá, estudei lá 1 semana, mas o clube não estava bem financeiramente, então meu pai falou, não, volta. Aí voltei, retomei a vida aqui, né, a caminhada, e quando eu fiz 18 anos, o Noroeste já me queria com 17, mas meu pai falou, não, você termina aí o colegial e depois você vai. Meu pai fazia questão de pelo menos o colegial, né? Vai sair para jogar, mas pelo menos o colegial. E aí, com 18, eu fui para o Noroeste. Fiquei 2 anos lá, joguei tanto o Sub-20 como o profissional, me profissionalizei lá, inclusive. E aí, depois, em 2000, eu fui para o São Caetano, para a base do São Caetano. São Caetano que estava despontando, né? Estava naquela transição de um clube desconhecido para um clube potência no Brasil, internacionalmente até, né? Depois jogou Libertadores. E eu fui para o Sub-20 lá, meu irmão já estava lá, tinha ido 1 ano antes. E essa foi basicamente a minha trajetória no futebol de base. Sim. E a gente percebe que é uma formação muito importante, porque tem bons e maus exemplos, né? E você foi por um bom exemplo, pela formação familiar, evidentemente. Né? Exatamente. Eu sou muito grato, HB, porque um pai e uma mãe que está ali no dia a dia, instrui os seus filhos, mesmo com todos os afazeres, a correria, porque muito se educa pelo exemplo. Sim. E, graças a Deus, nós, filhos, eu, meus irmãos e eu, tivemos isso da parte dos meus pais. Então, quando eu saí para jogar, para mim era natural seguir, digamos, os protocolos que eu recebi em casa. Sim. Né? Então, nunca tive problema, sempre procurei saber entrar e saber sair. Porque dentro dessa área, dentro do futebol, são coisas que acontecem dos bastidores que, infelizmente, muitos se perdem, né? Principalmente os jovens. HB, o futebol, a despeito de todo o seu brilho e glamour e expectativa que ele traz no menino e na família, ele tem outro lado. Eu falo para os pais, vocês não sabem, pais, o que acontece quando o portão fecha e você dá tchau para o seu filho. Tem dificuldades que meus pais nunca souberam. Tem coisas que eu falo para minha mãe, às vezes ela vai saber agora da minha boca. Mas por conta de uma determinação, de querer conquistar um sonho, você poupa os seus pais, poupa a sua família. Mas realmente o futebol é oneroso em vários aspectos. E porque você está lá numa concentração com 20, 30 colegas, dos quais você tem que ter uma ótima relação para uma convivência saudável, ao mesmo tempo que você está disputando a posição com eles. Então, fora de campo você é amigo, no vestiário você é amigo, na comida você é amigo, mas lá dentro de campo você está disputando. Sim. Isso, você tem que ter uma inteligência emocional razoável para você entender e fazer essa diferenciação. E tudo isso para a formação familiar, né? Isso, me ajudou muito. Com certeza. Me ajudou muito. Agora, as decepções que você teve no futebol, foram muitas os obstáculos que você teve que enfrentar? Como é que foi que você avalia a sua passagem? Então, o futebol, ele proporciona muitas decepções, ele proporciona muitas frustrações, porque quando a gente fala de futebol, a gente está falando de dinheiro. Quando a gente está falando de dinheiro, a gente está falando de poder. Quando a gente fala de dinheiro, a gente fala de poder, de espaço, um lugar ao sol.
E aí tem o empresário, tem o diretor, tem o presidente, tem todo um bastidor que se move, digamos, invisivelmente. E o jogador é só um detalhe. Então, às vezes, é a oportunidade que você gostaria de ter e ela não vem, não simplesmente porque você não está performando. É por outras questões extracampo. Tá. E você fala, poxa vida, essa oportunidade era minha. Aquele clube me quis. Aquela porta estava me esperando. Depois você vai saber que alguém entrou por ela por motivos que não do jogo. Tá. Então, é óbvio que o futebol, como na vida em si, ele traz essas frustrações, ele traz essas decepções, mas por conta, não sendo repetitivo, mas dessa formação familiar e daquilo que Deus me deu, me proporcionou, enquanto saber lidar com todas essas situações, eu digo que ele me ajudou a me formar como um cidadão. E construir sua família. E construir a minha família. Você tem um filho do casal. Eu tenho um filho casal. O Lucas tem 21 anos e a Rebeca tem... O Lucas vai fazer 21 e a Rebeca vai fazer 20. O Lucas não quis seguir o conselho do pai e do tio, futebol ou não? O Lucas é canhoto e ele é muito talentoso, sempre foi. Tá. E ele cresceu antes, quando ele era criança. Pai, quando eu tiver 15 anos, eu vou jogar no Santos. Tá bom, filho, vai. Deus abençoe e eu vou estar aqui para te incentivar. E só que ao mesmo tempo meu coração gelava, né? Porque eu falava, poxa, eu vou ficar sem meu filho. Só que quando ele completou essa idade, ele foi mudando um pouquinho a ideia e tal, e ele viu que não era exatamente aquilo que ele queria. Então eu falei, como falei para ele, como falei para minha filha, que jogou vôlei também, que não importa o que eles optarem ser, escolhendo um bom caminho, eles vão ter sempre o meu apoio, independente de ser jogador ou não. Porque tem um detalhe também, HB, eu vejo muitos pais hoje, eles depositam toda a sua confiança no menino. E é prejudicial, né? Isso é muito prejudicial. Quando eu tenho oportunidade, eu falo com esses pais. Criança tem que ser criança, adolescente tem que ser adolescente. E as opções têm que ser deles, né? É. Eu vejo pais, às vezes, focando na carreira do filho, à beira do campo, assim, que isso é totalmente prejudicial. Na formação, né? Pois é. Eu lembro quando eu estava fazendo faculdade de psicologia, aula de feedback. Como dar e receber feedback. E aí eu falei com a professora, professora, é o seguinte, minha filha joga vôlei, eu joguei vôlei também, e ela sempre, no final dos jogos, ela pergunta, e aí, pai, como eu fui? E eu sou tentado a também entrar pelo caminho da crítica. Olha, filha, poderia ser melhor aqui, assim, assado. Aí a professora sorriu, professora Niran, eu tenho muito carinho por ela, lá em São Caetano do Sul, ela falou, Clodoaldo, olha, quando a sua filha perguntar para você se ela foi boa, jogou bem ou não, lembre-se de uma coisa, ela está perguntando para o pai, não para o treinador. Isso me ajudou muito, Sim. HB, porque eu passei a tratar a questão de uma maneira diferente. O treinador ensina, eu sou pai. E surgiu também na tua vida, além dos estudos, o Construindo Sonhos, que é um projeto que visa especialmente formar o cidadão. Isso, formar o cidadão. É um projeto social que a gente trabalha com crianças e adolescentes dos 5 aos 17 anos, tentando proporcionar a prática esportiva. E eu digo que a prática esportiva é a porta de entrada para que a gente possa acessar tanto essas crianças e adolescentes como as suas famílias. Porque a gente sabe que o número mínimo vai ser jogador. Sim. Porque todo mundo quer ser, né? Mas não tem espaço para todo mundo. Mas então, no Construindo Sonhos, a gente procura trabalhar a parte social, orientar o garoto, instruir o garoto, a garota também, porque nós temos meninas, Que né? legal, legal. E isso é muito importante porque
nós temos um lugar de voz, o carinho que eles passam a ter por nós também é revertido em autoridade. Autoridade no sentido de orientar. Sim. A gente orienta os garotos, às vezes as famílias nos procuram, olha, tá rebelde na escola, ó, tá dando trabalho, vou chamar o Clodoaldo, hein? E eles não querem Perder o espaço. Perder o espaço. Então, a gente procura ajudar, auxiliar as famílias. Então, o trabalho do Construindo Sonhos, para além de formar atletas de alto rendimento, o foco é formar bons cidadãos. Caramba, eu vejo no currículo aqui, você também trabalhou como motorista de aplicativo, Clô? Trabalhei, Gabi, lá em São Paulo. Eu trabalhei por 12 meses, Mas, um ano. Poxa, foi bastante tempo. Foram 6.000 corridas. Caramba! 6.000 corridas. Daria um livro. Eu transportei de tudo. Padre, pastor, pai de santo, pagodeiro, roqueiro, gente muito rica que, se eu ouvia as conversas, assim, meu Deus, como existe gente rica. E gente muito pobre, de eu não cobrar corrida por ver a condição. O assédio também que o motorista de aplicativo sofre, homem e mulher, e todas as opções sexuais, todo mundo, criança, e dá um livro. E é uma experiência de vida, né, Clô? Uma experiência que dá uma de vida. experiência. Para mim foi muito bom, porque eu gosto de conversar, gosto de trocar ideia. E é muito enriquecedor. Você vê uma diversidade assim de pessoas, de experiências de vida, de todos os lugares do Brasil, gente que morou por aí, mundo afora. Então, eu aproveitava, enquanto motorista, para aprender. Uhum. Para aprender. Cidade grande. Cidade grande. Conheci muitos lugares. Eu conheço todas as regiões de São Paulo. Porque antes eu também trabalhei na área de merchandising, eu liderei... Antes de aplicativo. Isso. Então, eu abastecia as 4 zonas de São Paulo, Alto Tietê, Osasco, Carapicuíba. Então, já andei por todos os lugares. Então, ser motorista de aplicativo me deu muitas experiências muito bacanas. Que legal. Agora, também você pode falar sobre o racismo. Teve algum... Porque, geralmente, hoje parece que está um pouco melhor a conscientização e há uma luta constante, né? É uma luta constante. A gente vê o Vini Júnior, o quanto sofre. Sim. No jogo ontem, Atlético Mineiro e um time... Eu esqueci. O Cuiabá, né? Não, um time sul-americano. Tá. Cuiabá, estou confundido, porque ontem o centroavante lá jogou no Palmeiras, estreou, né? Ah, sim. Leverson. Ele está no Atlético Mineiro agora, né? Veio do Cuiabá. Isso, e os torcedores adversários fazendo gesto de macaco. Impressionante, Então, né? o racismo é uma realidade. E o que fazer, na sua opinião, cara? HB, nós temos que entender que o racismo é estrutural. Nós tivemos 400 anos aproximadamente de escravidão. E não faz 140 anos que acabou essa escravidão. Então, não faz 3 gerações que mais de 1,5 milhão de negros tiveram, com licença da expressão, o traseiro chutado e disseram para eles: pode ir, vocês estão livres. Tá, estamos livres. Vamos plantar onde? Vamos comprar o quê? Nós não podemos ser donos de propriedade, nós não temos nada, nós vamos morar onde? Tanto é que muitos deles, por não terem onde morar, voltaram para os seus senhores, né? E muitos deles foram para os morros e tal. Então, fora a linha do tempo que nesses 400 anos foi se formando, as leis que foram se formando contra os negros. O negro não podia ser proprietário de terra, a lei do vadio capoeira, se eles vissem jogando capoeira, eles eram presos. Então, um monte de leis que foram estruturando esse racismo. Por isso que a gente chama de racismo estrutural. Sim. Né? Então, é igual isso aqui. Nós temos o estúdio aqui. Tem uma estrutura segurando essas paredes.
Quando a gente vê essa TV que está pendurada, ela só está pendurada porque existe uma estrutura. Sim. Então, o racismo, para a gente trabalhar o racismo e combater o racismo, é importante que a gente vá nas estruturas. Porque quando alguém xinga o Vini Júnior de macaco, isso é um racismo episódico. É um episódio de racismo. É uma televisão que está sendo sustentada por uma estrutura. Por que não para o futebol? Por que o cara não vai preso? Porque existe uma estrutura até hoje dizendo que realmente, às vezes sutilmente, às vezes velada, às vezes escancaradamente, que o negro é inferior. Então a sociedade não se revolta porque no fundo, nós somos brancos, nós brancos somos superiores. Então existe uma estrutura, está estruturado. Então a gente pode combater os episódios, mas mais importante que isso é a gente ir nas estruturas para a gente poder implodir esse racismo. Aí para a gente na estrutura, letramento racial, a gente precisa ler, a gente precisa estudar, a gente precisa debater, precisa trazer para a mesa esse assunto. Não pode ter preconceito. Não pode. De ambas as partes também. Exatamente. Porque eu, particularmente, os meus amigos de infância, aqui na Barra, o Jairzinho foi um deles. Sim. Foi meu amigo de infância. O Hélio, o irmão do Zé Mané, falecido, Elinho, era meu amigo. Então, eu tive mais amizades com os meninos negros da cidade do que os brancos. Sim. E eu realmente tenho essa estrutura, infelizmente. Muitas vezes, eu cheguei até a comentar, quando jovem, que o próprio negro ele se mantinha, ficava e não é isso aí. Pelo contrário, Sim. Os direitos são iguais. Os direitos são iguais. Então, tem que batalhar também, né? Sim. A Constituição diz que nós somos iguais perante a lei. Sim. A Bíblia diz que nós somos iguais. Mas a realidade não é assim. Sim, a estrutura que você explicou. Eu sei os olhares que eu recebo em determinados lugares que eu ando. Uhum. Não vamos longe. Opa, você vai falar sobre isso, Clodoaldo? Vou falar. Eu entrei num restaurante aqui na Barra, não fui para jantar, fui com a minha mãe pegar um negócio que estava combinado. Eu sei os olhares que eu recebi, Gabi. Caramba, aqui na Barra. Aqui na Barra. E vou provocar. Barra Bonita é uma cidade racista. É mesmo? É uma cidade racista. Quem quiser, a gente senta à mesa e a gente conversa um pouco mais sobre isso. Eu sou negro. O ponto de vista negro é um ponto de vista que o branco, eu falo para as pessoas, você tem que se pintar de preto. Se pinta de preto e vai ao encontro das pessoas para você ver o que é a realidade que nós vivenciamos diariamente. Uhum. Eu tenho vários episódios de racismo, HB. São Paulo, sabe? Meu pai foi polícia. Eu adoro, respeito muito o trabalho da polícia. Aqui eu não estou falando da instituição, estou falando de pessoas policiais. Mas, cara, eu perdi as contas de quantas vezes eu fui parado pela polícia. Eu perdi as contas. Mas não. É um país colonizado, deu no que deu, né? Exatamente. Eu fui casado com uma mulher branca e eu sei, né? Eu sei o que é isso. Então, o racismo é uma realidade. Nós precisamos falar sobre ele. Nós precisamos levar esse assunto para as escolas. Para as gerações também. Isso. Todo novembro, mês da consciência negra, eu vou para as escolas para falar com a garotada sobre isso. É preciso ensinar brancos e pretos dessa realidade. E porque esse é um dos assuntos sensíveis, né? Nós temos outros assuntos sensíveis, mas o racismo é um assunto que a gente precisa conversar. Tem que trabalhar no dia a dia, né? No dia a dia, Gabriel. No dia a dia. Porque você ser chamado de macaco, isso dói. Eu já fui chamado de macaco. É complicado. Isso dói. Né? Você ser rechaçado, você ser seguido por segurança de supermercado, isso dói. Isso dói. Né? Então, você receber determinados nomes de forma pejorativa, o racismo dói na pele
de todo preto. Então é importante. E você foi bem pontual. Infelizmente, a lei deveria ser para todos, mas infelizmente, ainda pelo próprio preconceito, existe a diferença. Existe. Agora, Clô, você, pelo que eu percebo, você sempre foi de estudar, por conhecimentos. Letras agora na tua vida? Pois é, HB. Eu estudei psicologia, mas não concluí. E filosofia também. Caramba. Que são duas áreas que eu gosto muito. E agora eu estou estudando letras. Estudando letras, gostando muito. Eu gosto muito da língua portuguesa. Tá. Eu acho, poxa, fenomenal. A nossa língua ela é maravilhosa. Então, eu estou estudando letras. Talvez eu, terminando o meu mandato como conselheiro tutelar, que são 4 anos, nós assumimos este ano, eu ingresse nessa carreira de professor. Eu poderia já começar a dar aulas, pegar algumas aulas, mas o conselheiro tutelar ele tem dedicação exclusiva, então ele não pode ter outro trabalho, né? Outra atividade. Isso, senão eu já estaria nas salas de aula, porque eu gosto dessa pegada da garotada e, sobretudo, poder ensinar a nossa língua, né? E essa experiência sua como conselheiro no Conselho Tutelar? Pois é, HB, eu estou com... Você imaginava que é tudo isso? Com todos os problemas que tem, aparece de uma comunidade? Não, não imaginava. Eu posso dizer assim que eu tinha uma ideia. Mas só você estando conselheiro tutelar é que você vai ver a quantidade de coisas, de problemas e de dificuldades que um município tem. Tá. Isso não é exclusividade da Barra, isso é de todos. Porque ninguém liga para o conselho tutelar dizendo: ó, Clodoaldo, vai ter uma festa, a gente quer convidar vocês. Ninguém liga. Quando liga para o conselho é porque o Estado falhou, a família falhou, a sociedade falhou, muitas vezes a escola falhou. Então chega no conselho tutelar. Vai explodir no conselho tutelar. Vai explodir no conselho tutelar. E é importante a gente comentar isso no BarraCast para conscientizar as famílias que o trabalho do conselho tutelar não é um trabalho de polícia, né? Isso, HB. Obrigado pelas suas colocações. Obrigado por todas elas. Mas essa... olha, as pessoas têm ideia do conselho tutelar, eles atrelam ao Código de Menores. É falta de conhecimento, né? Falta de conhecimento. Eles atrelam lá ao juizado de menores. Não. Conselho Tutelar veio através do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, sim, de 1990. Este ano, há uns 2 meses, nós completamos 34 anos de ECA. Então, o Conselho Tutelar... Que demorou também para ser instituído no país, né? Demorou demais, demais. Porque antes não era criança e adolescente, não era de todos que eram... classificados como criança e adolescentes. Uhum. Se era pobre, era o menor, era o de menor. Criança e adolescente era quem tinha dinheiro, né? Mas, graças a Deus que veio o ECA. E as pessoas acham que nós temos que ir para a rua, fazer um trabalho ostensivo, pegar o carro do conselho e ir em bares, em festas, tirar... Fiscalizar. Ato de fiscalizar, não é isso. Exatamente, não. Olha, estão vendendo bebida naquele determinado estabelecimento. Quem deu o alvará para aquele estabelecimento funcionar? Prefeitura? Então a prefeitura tem a incumbência, através do fiscal de obras, de fiscalizar, né? Então, é importante que a população seja instruída de que não é esse o trabalho. O nosso trabalho é mais institucional. Sim. Nós não somos um serviço. O Conselho Tutelar não é um serviço, é um órgão. É um órgão requisitor. Nós requisitamos serviço do CRAS, do CREAS, do CAPES, da Polícia Militar. A polícia, a ambulância, o SAMU são órgãos de urgência e emergência. Tá tendo uma briga? Polícia. Acidente? A ambulância.
Porque às vezes as pessoas ligam para a gente. Eu recebi uma ligação recentemente. Olha, conselho tutelar? Sim, boa noite, Clodoaldo. Tá. Olha, uma adolescente aqui está batendo o pai. Falei, senhora, liga para a polícia. Não, eu ia ligar para a polícia, mas resolvi ligar para você. Então, se a gente fizer um exercício, nós não temos cacetete, nós não temos arma, nós não temos coleta. Não é essa a função do conselheiro. Não é essa a função. Liga para a polícia. Segurança Pública, o Conselho Tutelar não faz parte, não é órgão de segurança pública. Então, nós somos um órgão, mas nós não somos um serviço. Tá. Né? E a função exatamente, para quem precisa conhecer esse trabalho de Conselho Tutelar, quando é que atua de fato? Então, o Conselho Tutelar zela pelo cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes. O Conselho Tutelar não zela pela criança. Tá. Tem gente que fala... Confunde muito isso. Vou levar você para o conselho. Eu brinco, nós não temos cama, não temos hospedagem na sede, não temos nada. O Conselho Tutelar zela pelo direito. Criança e adolescente é sujeito de direito. Eles são sujeitos de direitos. Tá. Então, o Conselho Tutelar zela para saber se estão cumprindo esses direitos. E são vários, né? São vários. Tem primazia de atendimento no hospital, por exemplo. Ele tem direito a lazer. Ele tem direito a estudar. Por exemplo, a criança, o adolescente está fora da escola. Por que está fora da escola? Quem está violando esse direito dele estudar? É a família? Então, o Conselho Tutelar vai... Sim. E chama a família, se é advertência, a gente aplica advertência ou não. Quem que tá, é a escola que não está proporcionando a vaga, então o conselho é um órgão que requisita, ele zela, ele fica zelando para que os direitos das crianças sejam respeitados. Clodô, a gente sabe que é uma experiência fantástica, né? Porque, além de tudo, você foi eleito pelo povo, né? Sim. Porque hoje é uma eleição para escolher os conselheiros. É uma eleição, HB. E eu vou dizer, hein? Uma eleição árdua. É complicado. Não só a eleição árdua, como o processo árduo. Nós passamos praticamente 6 meses, Sim. Desde a inscrição. Tem avaliação psicológica, ver se você tem aptidão para trabalhar com isso. Nós temos prova escrita, tem que estudar o ECA. Tem todo um processo para, no final, a gente ir para a rua pedir voto. Como numa eleição comum aí para vereador, prefeito, né? Presidente. É muito mais fácil no política partidária, né? Se deu nome, não tem problema de processo, já é candidato. Agora, no conselho, é ao contrário, né? Isso. Tem que ter uma série de exigências. Uma série de exigências. E eu até digo, viu, HB? Eu acho que para ser vereador, você deveria fazer prova também. É uma boa ideia. Estudar não sei o quê. Se é lei orgânica... Mas se preparar, né? Se preparar. Porque a responsabilidade é muito grande. É muito grande. Você tem que demonstrar um mínimo de aptidão e quem vai aferir essa aptidão é uma prova, é uma avaliação psicológica. Não sei, mas eu penso que deveria ser assim. Quem sabe a gente... A evolução, tudo isso é questão de ter que comentar, ter que ser falado, porque, de fato, até o eleitor ele tem que ter consciência em quem ele vai votar. Consciência. Não é porque é amigo, porque é parente, porque é bonito, é feio. Não, tem condições, de fato, de representar uma comunidade. Exatamente. Isso que é o consciente. Porque essa história, troca de voto, troca de dinheiro, cesta básica, estamos cansados de ver, meu Deus do céu. Triste, Tomara que no Brasil inteiro, nas eleições, porque isso vai melhorar muito a escolha dos novos representantes, né? Com certeza. Tem uma frase que diz: tal é o governante, tal é o povo. A gente cobra dos governantes. O povo tem o governo que merece. Então, também. E é muito triste essa questão aí, que envolve todo o pleito eleitoral. A gente gostaria muito que fosse... Mas que serve também o Conselho Tutelar de exemplo para a classe política. Porque o Conselho, você vê que tem uma seleção, um tanto melhor que o outro ali, não é? Sim, Vocês se entendem em sintonia, né? Sim, nós começamos com 32 candidatos, finalizamos ali na campanha, se eu não me engano, com 17. Metade não ficou tanto na prova como na avaliação psicológica.
Então, eu julgo... É uma seleção de fato. É uma seleção. Então, eu penso que 13 cadeiras precisam ser bem selecionadas para que o povo tenha oportunidade de escolher os melhores. Não o mais gente boa, não o mais bonito. Que bate nas costas. Não. Isso não é legal. Eu, quando pedi voto, falo, se você acha que deve votar em mim, você vota. Acha que eu vou representar bem as crianças e os adolescentes, eu já trabalho com criança, beleza. Se não, então, é importante que o povo crie essa consciência. É importante mesmo, né? Então, acho que tudo isso vai... O tempo, acredito eu, porque a evolução tecnológica também permite, né, dar essa possibilidade, porque hoje muita gente que antes não se preocupava sabe a perda de tempo que é em eleger 4 anos um cidadão ou cidadã que não está nem aí com o povo. Vai e voltar. É a hora de a população realmente se conscientizar. Exatamente. O eleitor se conscientizar. Votar pelo todo. Consciente. Aquele candidato vai me beneficiar, não. Vai a comunidade. Não é a primeira pessoa, tem que ser plural perfeito, aqui. Perfeito. Vai nos beneficiar, ainda que não me beneficie, eu não... Não, é o todo. Essa pensamento plural. Não o meu umbigo, mas é o todo. Vai facilitar muito mais a qualidade de vida de todos nós. Com certeza. Muito bom falar contigo, viu? Espero que outras vezes a gente possa se reencontrar. Uma pessoa que eu tenho admiração, sempre gostei pela educação de vocês. Sou um amigo pessoal do seu pai. Mando um abraço pro nosso Aguiar, santista de 4 costados. Sim. E agradecendo, deixando o microfone do podcast e considerações finais, Clô. HB, novamente, como eu iniciei, foi um prazer grande estar aqui com você. Obrigado. Poder trocar essa ideia e, quem sabe, numa próxima oportunidade, voltar aqui e te parabenizar pelo trabalho. Obrigado. Você é um jornalista de excelência, respeitado por todo mundo, há muito tempo que é assim. 40 e tantos anos de janela. Faz um tempinho, né? Então, é uma satisfação e Barra Bonita só tem a ganhar. Obrigado. Que empunhando um microfone seja uma pessoa de gabarito, do gabarito que tem, do know-how que tem. Então, ter estado aqui com você, né, passado por aqui, realmente foi um grande prazer e obrigado mesmo. E um forte abraço. Muita saúde, muita paz, meu amigo. Obrigado. É o Clodoaldo Aguiar, o Clô, falando conosco nesse episódio do BarraCast, que retorna no próximo, agradecendo a toda a nossa equipe de retaguarda, a produção e a você, naturalmente, pela audiência. Shalom.